sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo que leremos é o verso 7. Amém? Glória a Deus. Feliz em vê-los aqui a todos, né? Graças a Deus pela vitória, em nome de Jesus Cristo, né? Acabou, né? Toda aquela tempestade já acabou, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é bom, Ele é maravilhoso, e a obra que Ele faz em nossas vidas é tremenda. Amém? Acharam? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Se você não encontrou, você pode acompanhar aqui na tela. Falar em tela, vocês viram que bonito está aqui? Vocês sabem o que significa isso? Isso aqui é a tumba vazia. Aqui a pedra que foi rolada, os anjos rolaram. Não há ninguém aqui porque Jesus ressuscitou. Ele vivo está. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. A cruz ela está vazia. Não há ninguém pregado naquela cruz porque ela está vazia, porque o Mestre, Ele ressuscitou. Amém? Acharam? Vamos ler? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha que tremendo. Jesus, Ele é a nossa Páscoa e Ele foi sacrificado por mim e por você. Feche seus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar ao Pai. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, pois, Senhor, somente a Ti, Senhor, pertence o louvor e a adoração. Senhor, muito obrigado por cada vida, por cada pessoa aqui presente, Senhor, cada alma que é extremamente preciosa, que estamos aqui nesta noite, Senhor, para celebrar o Teu nome, para agradecer ao Senhor e para dizer que só o Senhor é Deus. Agradecer a Ti, Senhor, por tão grande salvação, por tão grande, meu Deus, meu Pai, que foi a obra do Calvário por nós, Pai, em nosso favor, para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, em Tua casa, em Tua presença, unidos em uma só fé, num só Espírito, adorando e reconhecendo a Tua grandeza, a Tua santidade, a Tua obra, o Teu poder e o Teu amor. Senhor Espírito Santo, continua falando conosco, continua, Senhor, ministrando aos nossos corações. Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, me sujeito ao Teu senhorio, Senhor, e ao Teu pastoreio, e eu te peço, Senhor, usa a minha vida, Senhor, para ser boca de Deus, arauto do Senhor, ó Deus, para estar ministrando, profetizando, Senhor, declarando, ó Deus, as Tuas bênçãos, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, que os nossos corações, e todo o nosso ser esteja aberto a Ti, Senhor, a Tua palavra, e aquilo que o Senhor quer, e aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, justo e fiel é o Senhor, nosso Deus, Ele é poderoso. Graças a Deus, porque nós estamos aqui na presença do Eterno, celebrando nesta noite a Páscoa. A Páscoa que é para mim e para você livramento. Páscoa para nós é libertação. Páscoa para nós é alegria. Páscoa para mim e para você é o fechar de Deus, é a passagem, é uma mudança radical de vida. Mas Páscoa também é juízo de Deus contra as trevas. A Páscoa simboliza para os filhos de Deus, para o povo de Deus, um momento de grande alegria, um momento de muita alegria. Mas para os inimigos do Eterno é juízo, é trevas, é escuridão. Foi na primeira Páscoa instituída lá no Egito, aonde Deus não faz juízo ali na última praga, onde o Egito inteiro gritou, onde o Egito inteiro se desesperou, mas na casa dos filhos de Deus havia alegria, havia cântico,
cânticos, havia adoração, havia momentos de paz e de alegria, e havia certeza de que o Senhor estava trazendo libertação para o seu povo. Então Páscoa é um dia de liberdade para a tua vida, Páscoa é um dia de restauração para a tua vida, Páscoa é um dia de grande prazer, Páscoa é um dia onde eu e você devemos ainda mais celebrar na presença de Deus, sabendo que o Eterno ele tem coisas grandes e tremendas para realizar nas nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus, na última Páscoa, ele vira para os seus discípulos, né? E ele fala assim: olha, eu desejei ardentemente celebrar a Páscoa com vocês, porque o Senhor ali na Páscoa, na última Páscoa, né, nesta terra, ele celebrou então o Novo Testamento, ele no seu sangue e no seu corpo. Então Páscoa, aleluias, é momento de nós nos alegrarmos, é momento de eu e de você, sabe, termos profunda gratidão a Deus pelo seu amor, por sua bondade e por sua misericórdia. Quando Deus instituiu a Páscoa lá no Antigo Testamento, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, a primeira Páscoa, Deus ele diz assim para o povo: olha, dentre o seu rebanho, escolha um cordeiro. E ele fala: escolha um cordeiro sem mancha, um cordeiro novo, para que vocês possam celebrar, para que vocês possam então ali, né, ter esse momento de paz e de libertação. Mas a nossa última Páscoa, a Páscoa que o Senhor Jesus institui, é que o próprio Deus, ele escolheu o cordeiro, não foi eu e você, ele escolheu o cordeiro e enviou para mim e para você, para nos libertar. A primeira Páscoa, ela foi temporal. A primeira Páscoa, ela teve símbolos, mas ela foi temporal. A última Páscoa, a Páscoa derradeira, é a Páscoa celestial, é a Páscoa espiritual, é a Páscoa eterna. A primeira Páscoa libertou os filhos de Israel da escravidão do Egito. A Páscoa de Jesus nos livra eu e você do poder do pecado, do poder das trevas, do poder da morte eterna. Páscoa sempre foi motivo de grande alegria para mim, para você, para o povo de Deus. É por isso que nós vemos, queridos, o diabo tentando destruir a Páscoa, deturpando todos os valores que a Páscoa ela traz. Porque, como eu disse, a Páscoa ela é livramento, a Páscoa é libertação. Você não está sob, sabe, julgo de nenhum pecado, você não está sob o jugo das trevas, não, porque Jesus nos libertou, Jesus ele pagou o preço, Jesus derramou o sangue, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não somos mais escravos do pecado, não somos escravos das trevas, não somos escravos de coisa alguma, porque eu e você, nós somos libertos, somos livres. Jesus nos deu a liberdade, e Páscoa é liberdade. Páscoa não é escravidão, Páscoa é liberdade. Quando celebramos a Páscoa, nós celebramos liberdade. Quando nós celebramos a Páscoa, nós então estamos ali celebrando a nossa vitória, porque quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz, levou os teus pecados, os meus pecados, levou as tuas dívidas, as minhas dívidas, levou as nossas iniquidades. Então, quando Ele entregou o seu Espírito, Ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, e ali então
E ali Ele proclama a nossa vitória, a nossa salvação. A todos que estavam presos ali, Ele desce para declarar: eu sou o Cordeiro de Deus que tiro o pecado do mundo. Tomou as chaves das mãos do diabo, da morte, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Satanás não é o Senhor do inferno, não, porque Jesus tem o poder sobre tudo e sobre todos. Então a Páscoa é a nossa libertação e é terror para as trevas. Por isso que as trevas tentam destruir o significado desta Páscoa na minha vida, na tua vida e das pessoas que estão aí fora, para que você e eu não venhamos a celebrar a nossa liberdade, a nossa salvação, o triunfo do Senhor Jesus na cruz e a derrota do diabo ali no Calvário. Aí então ele inventou um monte de coisa. Inventou o coelhinho da Páscoa, inventou o vinho da Páscoa, inventou que na Páscoa você tem que comer um peixe caro, 300 conto, quilo de bacalhau. Quem comprou bacalhau 300 conto aí? Ninguém, né? Ninguém tem essa grana aí para comprar 300 conto o quilo do bacalhau. Passou na televisão lá, no mercadão lá. Tudo isso para deturpar, para tirar os nossos olhos do que realmente significa a Páscoa. Na Páscoa você come o cordeiro. Na Páscoa você celebra a tua salvação, a tua liberdade. E o diabo ele tenta de todos os jeitos deturpar. E aí então tem todas essas histórias aí, todos esses negócios aí na Páscoa que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a nossa salvação, não tem nada a ver com aquilo que Ele realizou no Calvário, não tem nada a ver com a tumba vazia, não tem nada a ver com a sua ascensão, não tem nada a ver com a sua volta que virá para buscar a igreja, porque o diabo ele sabe que quando um homem e uma mulher sabem o que significa realmente o que é a Páscoa, ele sabe que ele perdeu. Ele sabe que ele não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, porque Páscoa ela não é só libertação, alegria, não, e não é só juízo, não, porque a Páscoa tem muito mais para mim e para você. Quando Deus instituiu a Páscoa, lá você vê registrado em Êxodo, no capítulo 12, Deus ele fala algo para o seu povo. Coloca para mim agora o Êxodo 12:2. Preste atenção no que diz essa palavra. Tem a ver com você e comigo e conosco. Esta palavra, Êxodo capítulo 12, do verso 2. Olha lá, o que diz a palavra: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês do ano. Sabe o que significa isso? Deus está falando para eles: a tua história, a história de vocês vai começar a ser contada a partir de agora. Deus ele institui um novo calendário para os seus filhos, dizendo: olha, é a partir de agora que as coisas vão ser começadas a ser contadas na tua vida e na tua história. O que ficou para trás, ficou no velho, no calendário velho, da forma velha de se contar o tempo, porque agora eu estou fazendo um novo, e esse vai ser o principal na vida de vocês. É a partir de agora que vocês vão começar a contar os seus dias e os seus anos. Este é o principal, é o primeiro de todos os meses do ano agora. Começa agora na minha vida, na tua vida. Então a Páscoa, ela é um começo. Páscoa é um momento onde Deus está dizendo para mim e para você: olha, eu tenho um novo para você.
Você vai viver um novo. As coisas que você estava vivendo atrás era só perturbação, era só escravidão, era só dor, só era medo, mas agora não. Agora você está vivendo o principal, o princípio de algo novo que você vai começar a contar, o novo na tua vida, algo que você ainda não experimentou, algo que vocês ainda não viveram. E quando Jesus então celebra a Páscoa, ele estava celebrando o novo para mim e para você, porque ele estava nos reconciliando com Deus, apagando os nossos pecados, tirando tudo que havia de empecilho para alcançarmos o eterno. Ele rasgou o véu. Então agora há um novo e vivo caminho. Agora há uma nova forma aonde eu e você podemos chegar a Deus. Agora existe para mim e para você um livre acesso. Agora existe para mim e para você, aleluia, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida renovada. E quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos então celebrando o novo de Deus em nossas vidas, aquilo que Deus ele tem de novo para mim e para você. Não estamos celebrando o velho, não estamos celebrando, não, nós estamos celebrando novidade de vida, nova história, tudo novo em nossa vida. Páscoa é novidade, Páscoa é coisas novas, coisas que ainda não experimentamos, coisas que ainda não vivemos. Então a Páscoa, aleluias, ela vem para as nossas vidas para trazer aquela sensação de novo, para trazer aquele frescor na nossa alma, no nosso espírito, de coisas novas. Como é bom quando a gente pega uma coisa nova, não é verdade? Você pega uma coisa nova, o cheirinho é diferente, o aspecto é diferente. Você pega uma coisa velha, uma coisa malhada, né? Você pega, você sente lá, né? Até esfarelando, às vezes está até com mau cheiro, mas quando você pega algo novo, é tudo diferente. É tudo diferente, você sente algo diferente quando você pega um novo. Sabe, você comprou algo novo, uma roupa nova. A roupa nova ela é tudo diferente, o cheirinho dela, tudo. Aí você usou, lavou, nunca mais é igual. Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem um novo. E esta sensação que nós temos que ter em nossas vidas, a Páscoa, ela vem para trazer essa sensação de novidade, de algo novo, de algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Páscoa não é para viver o velho, não, Páscoa é para viver o novo. Tanto é que o texto que nós lemos diz que nós devemos, nos limpar do fermento velho para ser uma nova massa. Nós temos que lançar fora tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que sabe que traz impedimento, que traz tristezas, sabe, os sentimentos antigos, os pensamentos antigos, a forma de sentir antiga, porque a Páscoa ela traz o novo. A Páscoa ela vem para revelar o novo de Deus para mim e para você. Páscoa também, ela é liberdade, Páscoa é alegria, né? Páscoa é juízo de Deus, Páscoa, como nós vimos, é o novo, Páscoa também, sabe? É bênção para casa, é bênção para o teu lar, é bênção para a tua família. A Páscoa ela vem para unir a família, para unir os lares. Páscoa é um momento de unidade dentro da casa. Páscoa é um momento de estarmos unidos, juntos, celebrando ao Senhor. Êxodo 12, verso 4, por favor. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho. Olha só, tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro.
Então Deus, ele diz assim: olha, vocês vão celebrar a Páscoa, vão escolher o cordeiro, e vão estar todo mundo junto, a sua família vai estar junto, celebrando o cordeiro. Mas se o cordeiro for demais para a sua família, chame o seu vizinho, chame a família do seu vizinho, para que ele coma junto com você. E assim todos celebraram a Páscoa unidos os lares, unidos as famílias, unidas. E Jesus, ele é suficiente para unir todas as famílias da terra. Então a Páscoa, ela é para mim, para você, união familiar, bênçãos para nossas casas, mas ela é bênção para todas as famílias da terra. A Páscoa nos une. A Páscoa une nós, nos une, porque todos nós comemos do corpo e bebemos do sangue do Cordeiro, de um único Cordeiro, suficiente para salvar nações, povos, tribos e línguas de todas as eras, de todos os tempos, e o seu nome é Jesus. Então a Páscoa, ela simboliza para mim, para você, ela representa para mim, para você a Páscoa, ela é para mim, para você, união dentro da casa, união com a tua família, união com as nossas famílias, união para nós que estamos aqui reunidos como família. Páscoa é unidade familiar. E a Páscoa, ela também, além de ser alegria, libertação, a passagem, para o novo de Deus, juízo de Deus, a Páscoa, além de ser unidade dentro da família, Páscoa é momento de nós estarmos anunciando, de estarmos declarando para todas as pessoas o que ela é para as nossas vidas, o que Deus fez para as nossas vidas, o que está acontecendo em nosso meio. Quando Deus instituiu a Páscoa e Ele mandou as famílias estarem unidas, e Ele fala assim: se teu filho perguntar o que é isso, por que nós estamos fazendo este ritual, por que nós estamos comendo este cordeiro, por que nós estamos vestidos, todos nós com as nossas melhores roupas, por que os sacerdotes no lar estão com seus cajados na mão, com os seus mantos, por que isso? E aí então os pais vão falar: isso aqui é a Páscoa da salvação, da libertação. Você vai falar: olha, está vendo aquele pão sem fermento? Está vendo aquelas aquelas verduras amargas? Tudo isso significa que nós vivíamos presos, nós vivíamos amarrados, nós éramos chicoteados, e agora nós estamos comendo tudo isso para se lembrar o que Deus fez para as nossas vidas. Então a Páscoa é o momento de eu e você não só lembrar para nós, mas lembrar para as nossas famílias, ensinar para os nossos filhos, ensinar para os pais, ensinar para os irmãos, ensinar para os vizinhos, a declarar para todas as pessoas que estão em contato conosco o que significa de fato a Páscoa de Deus. E para isso nós precisamos nos livrar. Sabe por quê? Muitas vezes nós estamos presos a tantas tradições, estamos presos a tantas coisas que nos esquecemos de anunciar, nos esquecemos que a verdadeira Páscoa, a Páscoa que celebramos, ela tem a ver apenas com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, com salvação, com libertação, com resgate, com transformação, com liberdade, com alegria, união familiar e salvação para aqueles que estão perdidos no mundo, porque Jesus não veio só para mim e para você.
Jesus não quer só salvar a minha vida, a tua casa, a tua família, não. Jesus quer salvar todos aqueles que estão ainda na escravidão, todos aqueles que estão recebendo chicotes de Satanás, todos aqueles que estão amarrados, como um dia eu e você nós também estávamos, como um dia eu e você também, os nossos lombos eram chicoteados por Satanás, ele fazia o que queria com as nossas vidas, e a gente nem sabia, nem percebia, né? Ele bagunçava tudo com as nossas vidas, mas o Senhor teve misericórdia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo teve misericórdia e nos resgatou das trevas com a sua destra poderosa de justiça e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aquele, o único digno, aleluias, de pegar o livro, aleluias, e tirar os selos, o único que foi digno, o único que é digno, nos resgatou. Então Páscoa é momento também de evangelização. Páscoa é momento também de declarar o senhorio de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. Páscoa não é momento de ficarmos com as nossas bocas caladas, não. Páscoa é momento da gente se libertar de tradições que foram colocadas sobre as nossas vidas e anunciar, aleluias, que existe um Rei, que existe um Salvador, que existe um Senhor, que existe um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a verdadeira Páscoa, e somente Ele pode fazer vida e vida abundante em nossas vidas. Não existe nada demais, né? De você comer com chocolate, de você, né, aí fazer o seu almoço, mas isso são apenas coisas passageiras que não têm sentido nenhum. É o momento que você está ali. A verdadeira Páscoa, ela tem que ser somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é Páscoa de verdade. Não é o teu almoço ou o jantar que você vai ter daqui a pouco, né? É gostoso, a comida é boa, a gente se deleita, a gente se farta, mas a Páscoa verdadeira está somente em Cristo Jesus. E no momento que nós estivermos em família, né? No momento que nós estivermos ali nos alimentando, nos lembrar que o nosso Cordeiro, aleluias, é Ele que é digno de receber o louvor, a honra, a glória e toda a adoração. Coloca para mim, Maurão, Isaías capítulo 53, a partir do verso 2, por favor. E aqui nós vamos ver, né, o quanto o Rei da Glória ele teve que sofrer, o quanto foi penoso para ele esta Páscoa que ele tanto almejou celebrar. Colocou? 53:2. Amém. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim
ele não abriu a sua boca, e da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então o Senhor Jesus, ele sofreu tudo isso por causa de mim e de você. O seu sofrimento foi tanto ao ponto dele ficar desfigurado, e ele ficou tão desfigurado que as pessoas não conseguiam olhar para ele. As pessoas não conseguiam olhar para ele, porque ele estava totalmente desfigurado. O texto fala, não havia nele boa aparência nenhuma. Ele estava totalmente desfigurado, e tudo aquilo que estava sobre ele eram os nossos pecados, eram as nossas transgressões. Sabe, muitas vezes nós achamos que só foi a traição de Judas que levou Jesus para o Calvário. Não só foi a traição de Judas, não foi só ali aqueles religiosos da época que por inveja e ódio julgaram Jesus, declarando ele réu de morte. Não foi só a covardia de Pilatos diante ali do tribunal para garantir a sua posição, deixou então ser levado pela política, pelo povo. Não foi a voz daquele povo que levou Jesus à morte, não só foi eles, mas foi o teu pecado, foi o meu pecado, fui eu e foi você também. Nós também somos culpados da morte dele, somos culpados de ele sofrer desta maneira, nós somos culpados de ele ser castigado, aflito de Deus, nós somos culpados por ele se tornar homem de dores, nós somos culpados de ele ter sido oprimido, sabe, por causa das nossas transgressões. Mas o texto sagrado diz que ele, como uma ovelha muda, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador, porque ele nos amou, e por amor de mim, que a você, ele suportou tudo isso. Por amor de mim e você, então, ele se tornou um sacrifício vivo, para que eu e você, então, pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que eu e você pudéssemos, aleluias, ter um nome, ter uma família, para que você pudéssemos ter, aleluia, os nossos nomes apagados no livro da morte eterna e escrito no livro da vida. Então o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo, aleluia, ele realizou uma grande obra por mim, por você. Por isso, querido irmão, querida irmã, não podemos deixar que a Páscoa ela fique apenas presa a tradições mundanas e malignas. Não, nós devemos mudar a nossa Páscoa para que nós possamos comemorar a Páscoa de Deus, glorificando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que verteu o seu sangue imaculado, que se fez maldição por mim, por você, para que as bênçãos do eterno chegassem a nós. Coloca, eu não ia falar, coloca Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Um texto que nós falamos bastante na sexta-feira, quando nós estamos orando pela família e declarando bênçãos, né, nos nossos lares. Gálatas, ele fala algo tremendo. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, por favor. Isso é uma chave na oração da família. Porque Cristo, né, o Senhor Jesus, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé
do Espírito. O Senhor Jesus se fez maldito por mim e por você. Ele se fez anátema de Deus. Sabe qual é a sentença do anátema? A morte. Anátema é aquele que não há mais salvação para ele. Não tem como ser salvo. Eu e você não tínhamos como ser salvos. Nós éramos anátemas. Nós éramos malditos. E Jesus, Ele se fez por mim e por você, para que as bênçãos do Senhor, as bênçãos que Deus Ele concedeu a Abraão, chegasse a nós. Nós somos gentios. Aquilo que Deus Ele disse ao patriarca Abraão: chegaste a mim e a você. Ele disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na sua pessoa, a bênção vai se espalhar para todas as famílias da terra. E essa bênção, ela chegou para mim e para você, porque Jesus, ela conquistou na cruz do Calvário esta bênção. A bênção de Abraão pertence a nós. Aquilo que Deus disse para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, é para você, é para o teu lar, é para a tua história, é para a tua vida. Ele disse: eu te engrandecerei. É para você. Deus é aquele que te engrandece. Então é para mim, é para você, é para nós. E tudo isso Jesus Ele conquista na cruz do Calvário para nós. Tudo isso o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa que foi sacrificada por nós, conquistou. É por isso que eu disse, e repito, e vou repetir várias e várias vezes, é por isso que o diabo ele tenta distorcer a obra salvífica de Jesus em nosso favor. Por isso que ele tenta distorcer a celebração da Páscoa, porque a Páscoa é grande vitória para nós, Páscoa é grande derrota para ele, e ele é mentiroso, então ele inventa mentiras. E as pessoas vão ficando presas nessas mentiras, mas você não. Você foi chamado para a liberdade. Você não. Você foi chamado para viver aquilo que é verdadeiro, aquilo que é reto, santo, justo e fiel, porque o teu Cordeiro te trouxe liberdade, o teu Cordeiro te trouxe paz, o teu Cordeiro te trouxe alegria, o teu Cordeiro ele traz, aleluias, união na tua casa, ele traz união na tua família. O teu Cordeiro coloca na tua boca palavras de vida eterna, palavras de salvação, palavras de redenção, palavras de resgate, porque por fim Páscoa é resgate de almas. Páscoa é resgate, resgate de almas. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa Páscoa que foi imolado por mim e por você. O Cordeiro que o próprio Pai, o Eterno, Ele separou, Ele preparou e enviou por nós o que havia de mais belo, o que havia de mais perfeito. Ele deu de si mesmo por mim e por você. Que nesta Páscoa, aleluia, nós venhamos nos encher, nós venhamos, aleluia, sermos transbordantes da alegria, da salvação, da liberdade, de tudo aquilo que este Cordeiro maravilhoso conquistou para nós, nos deu a mim e a você, porque Páscoa é a tua libertação e a minha libertação, ser liberto de qualquer opressão, porque Jesus, Ele é Salvador, Ele é Redentor, Ele é Rei e Ele é poderoso para continuar esta obra que está fazendo na tua vida, na tua história, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Abaixe o seu semblante, feche os teus olhos e agradeça ao Senhor. Neste momento, se lembre como que era a tua vida antes dele. Se lembre como você vivia antes, aleluias, de provar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois andávamos desgarrados,
andávamos perdidos, andávamos em trevas, estávamos presos em vícios, estávamos presos em vãs filosofias, estávamos presos, em pensamentos errados, no estilo de vida errado. Muitos estavam presos em tantas coisas horríveis, presos na prostituição, nas drogas, na incredulidade, numa vida pervertida, mexendo com coisas que não eram de Deus, que não agradavam a Deus, presos a tantas coisas. Andávamos em trevas, não enxergávamos um passo sequer à nossa frente, não enxergávamos nem sequer as nossas mãos para poder tatear alguma coisa, não enxergávamos nada. Satanás fazia o que queria com as nossas vidas, trazia enganos sobre as nossas vidas, nos prendia em amarras, nos prendia em cativeiros, nos prendia em pensamentos de morte, em pensamentos de destruição, em pensamentos horríveis, nos prendia em roubo e tanta coisa nós vivíamos. Mas louvado seja o Senhor, que segundo as multidões das suas misericórdias nos amou, e o seu amor que não tem fim nos trouxe vida, nos trouxe libertação e nos trouxe salvação. E Ele mesmo prepara o mundo, Ele mesmo prepara todas as coisas, e na plenitude dos tempos Ele envia o seu Filho, Ele envia a si mesmo para poder nos resgatar. Não havia outra forma, não havia outra maneira, e Ele mesmo se desfez de toda a sua glória, de toda a sua plenitude, e se fez como um de nós. Ele passou frio, Ele teve fome, Ele teve sede, Ele sentiu dor, Ele foi rejeitado, Ele foi humilhado, Ele foi espancado, Ele morreu sem cometer nenhum pecado, nenhuma falta. Ele morreu em teu lugar, em meu lugar, para que nós pudéssemos provar liberdade, para que nós pudéssemos provar, aleluias, o dom gratuito de Deus, para que nós pudéssemos, aleluia, provar a graça do Senhor, que é maravilhosa. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Todos os olhos o verão, todos os joelhos se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje nós temos um nome. Nós caminhamos debaixo de uma autoridade. Nós caminhamos, aleluia, em um reino de amor, em um reino de luz, em um reino de paz, em um reino de restauração, de resgate e de libertação. Andamos, ó Deus, aleluia, não, Senhor Deus e Pai, com o nosso entendimento, mas andamos debaixo da direção do Teu Espírito Santo, que é bendito, que é amado, que é precioso. Não estamos só, porque Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias
Senhor, por tão grande, por tão maravilhoso, por tão grandioso, Senhor.